É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse canal da Rio a Capella. Eu sou Cris Maria Heckenberg e a gente está comemorando o lançamento do curso Saber Mais 30. Esse é um treinamento especial de habilidades humanas que devem ser trabalhadas principalmente na vida adulta, depois da formação clássica, a formação formal, a formação da escola e a formação da universidade. Então, se você está no mercado de trabalho e está buscando desenvolvimento, né, na sua carreira, esse curso foi feito para você. E por conta dessa grande felicidade nossa aqui na Rio Capella, essa semana a gente tem alguns convidados especiais que vão dialogar com a gente sobre os temas que motivaram a criação do Saber Mais 30. Aqui hoje eu tenho comigo um grande amigo, um parceiro, cliente aqui da Rio Capella, na elaboração e promoção de cursos da educação corporativa. Então, diretamente do Sebrae, Minas Gerais, eu tenho aqui comigo Matheus Mello. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cris, agradeço de coração, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder me conectar com você, com a própria Rio Capella, e poder talvez desfrutar um pouquinho do que vocês vêm desenvolvendo e também colocar um pouquinho das minhas percepções do trabalho do mundo corporativo. Enfim, então acho que é sempre uma troca de experiências, é um prazer estar com você, é um prazer poder falar para alguns colegas, para alguns profissionais, quem sabe poder ajudar um pouquinho na vida e na carreira de cada um. Com certeza, Matheus, você sabe que você é um líder inspirador, né? As pessoas que você lidera, eu já tive a oportunidade de entender as dinâmicas que envolvem a sua equipe, trabalhamos juntos principalmente na pandemia, criando um curso que conectava pessoas que estavam em distanciamento social e que tinham que produzir juntas. E como produzir sinergia online, né? Eu tenho muito orgulho do curso que a gente criou juntos e é por isso que eu queria te ouvir hoje. Então, conta para o pessoal que está nos ouvindo um pouquinho, e como é que você vê a sua trajetória, a sua carreira. Conta para o pessoal e se apresenta, por favor. Bacana. Então, pessoal, eu tenho uma carreira sempre voltada para o lado da gestão corporativa, né, tanto a minha formação como administrador, graduações, pós-graduações que eu fiz sempre na linha de gestão, seja de projetos, voltado para estratégia, voltado para processo, então é sempre um lado de gestão corporativa, né. Naturalmente também um vínculo com o relacionamento com o cliente, mas muito lado de ajudar a empresa a ser uma empresa mais eficiente e mais eficaz, né, mais focada, mais integrada. Então, a minha formação e minha carreira, né, em termos de trabalho, sempre foi nessa linha. Hoje eu estou como gerente de uma unidade, que a gente chama de gestão estratégica dentro do Sebrae de Minas Gerais. É uma unidade que coordena o processo todo de planejamento e monitoramento da estratégia organizacional, trabalha também na parte de gestão do orçamento da empresa, dos processos da empresa, dos projetos, da carteira de iniciativa de projetos da empresa e do próprio desempenho da empresa, né, de como está andando a empresa frente ao que está previsto e tomada de decisão. Então, é um trabalho bastante corporativo que contribui, de certa forma, com os rumos da empresa, a definição dos rumos e a conclusão, né, o andamento desses rumos. Já trabalhei no Sebrae, na verdade, em 2 momentos. Então, eu entrei no Hum. Sebrae durante um momento, fiquei alguns anos, cerca de 8, 9 anos. Antes do Sebrae, trabalhei em empresas de atendimento a cliente, já trabalhei em empresas de governo, como banco, instituição financeira, já trabalhei em empresa como Secretaria da Fazenda, trabalhei no Sebrae, atendendo cliente, trabalhei em áreas corporativas, época de qualidade total, de ISO também. Saí, fui para outras empresas do mercado, trabalhei em empresas de logística, também na área de projetos, depois trabalhei em outras empresas, né, outra empresa como, por exemplo, o próprio Sesc, na empresa de logística que foi a VLI, uma empresa Uhum. de grande logística aí no país, e fui convidado a retornar ao Sebrae. Então já tem 7 anos que eu estou de volta ao Sebrae, já como gestor dessa unidade que eu comentei mais cedo aqui. É interessante quando a gente ouve a sua trajetória, que é uma trajetória muito muito bonita, né, porque ela é cheia
de áreas, né, diferentes, parece que você vai construindo um grande mosaico com pequenas peças que vão te levando para um caminho também que você não poderia imaginar, né, aonde você está hoje, com o tamanho de equipe que você tem hoje, trabalhando com questões, tão importantes na área estratégica do Sebrae, né, a responsabilidade que você tem, junto com claro, com toda a tua equipe, mas me parece, assim, que muita gente chega na área de gestão, mas não é um gestor, né. Você parece que faz uma caminhada que vai se especializando em gestão. Isso é É, interessante isso. quando seu comentário é legal, porque aquela fala que às vezes é comum, né, quando a pessoa às vezes se torna um gestor, e a empresa às vezes perde um bom técnico e ganha um mau gestor, né, isso é um pouco Exatamente. comum da gente escutar. E eu tentei de alguma forma, né, na minha carreira, eh, traçar e seguir esse caminho, não de forma Uhum, abrupta, mas de forma consciente, né. uhum, Então, desde quando eu iniciando minha carreira técnica e durante a maior parte do tempo no início da carreira no próprio Sebrae, um trabalho técnico e aí foi crescendo em termos de carreira, mas ainda no nível técnico, mas eu percebia que ele já tinha um viés de liderança de grupo, de projetos, e que a coisa: "Opa, isso aqui acho que tem uma semente aqui que eu posso caminhar, que eu posso evoluir". Cheguei a participar de processos internos no próprio Sebrae, de uhum, equipe, de liderança de equipe. Lembro que à época outro colega assumiu e eu achei que foi uma decisão super assertiva, e eu confesso que uhum, eu fico feliz de perceber essa decisão da empresa, que foi assertiva, que outro colega assumiu, porque eu acho que ele estava mais preparado que eu, e que ao mesmo tempo me ajudou a perceber o que eu precisava fazer para melhorar. Então, eu acho que isso tudo foi me dando consciência de mim mesmo, do que eu gostaria de fazer, sair do Sebrae com esse olhar de oportunidade de crescimento de carreira e de assumir uma equipe. Então, quando eu fui para a empresa de uhum, logística, na VLI, eu tive a oportunidade de assumir informalmente uma equipe e depois formalmente uma equipe de engenheiros, que eu nunca tive nenhum tipo uhum, de conhecimento técnico, não foi interessante, mas, justamente me chamaram porque eles perceberam que eu tinha um olhar de gestão de pessoas. Então é onde eu fui me especializando, né, então, saindo um pouquinho, né, aí os meus cursos que eu ia fazendo, o que eu ia estudando, o que eu ia lendo, quem eu me espelhava, né, que você começa também a olhar pessoas, né, exemplos de pessoas que têm algumas práticas e outras que talvez não tenham práticas que você gostaria de seguir, mas você olha aqueles exemplos para servir de uhum, referência. Então eu fui mudando também as pessoas com que eu me criava as minhas referências, o que eu estudava, para caminhar. E aí, talvez, né, junto com as oportunidades que eu fui tendo nas empresas, eu fui galgando esse passo a passo, né. Então, me tornei um gestor da empresa de logística, depois fui para o Sesc, também como gestor, aí já de uma equipe maior, uma equipe que eu saí de uma equipe de 15 pessoas, uma equipe de 30 e poucas pessoas no Sesc, já com o maior número de projetos, já com uhum, coordenações, ligadas a mim. Então já tinha uhum, era um outro perfil de liderança, que não era, às vezes, uma liderança direta com toda a equipe técnica, uma liderança já eu tinha uma outra equipe, liderança intermediária, então a relação já é diferente minha com toda a equipe. Aí depois ainda uhum, assumi uma outra gerência um pouco maior, aumentou minha equipe por cerca de 46 pessoas, então já ampliou o escopo. Isso tudo foi de forma muito consciente, não foi, assustada, né. E eu acho que foi interessante, né, talvez até por esse meu amadurecimento fora, do próprio Sebrae, me convidaram para retornar. E esse convite acho que teve a ver com essa minha saída, né, eu acho que você se abrir, de certa forma, ter coragem, né, ter um certo atrevimento também, né, de uhum, arriscar, se conhecendo naturalmente, mas também de arriscar, de tentar ver o diferente, ver as oportunidades que existem, são tantas oportunidades, né, o mundo está precisando de tanta gente com boa intenção. Então acho que você tendo essa boa intenção, uma certa coragem, tentando se entender daquele assunto, se relacionar com as pessoas, as portas vão se abrindo, assim, muito, assim, sabe, acho que
muito claramente para a gente. Então, eu acho que esse Sim. retorno meu ao Sebrae teve a ver com isso, né. E eu já retornei também já como um gestor da mesma área que eu estava anteriormente, como um técnico, né. E já com uma tranquilidade, uma certa serenidade, tanto da minha parte quanto da empresa, né, de me receber Você já nessa posição, né. você voltou um cargo mais alto de onde você estava quando saiu, né? Exato, exato. Tá. Então eu quero te perguntar isso, você pode me dizer qual a sua idade? Sim, 42, quase 43 anos. Pois é. Então, é muito legal a gente ouvir, a sua carreira, o seu desenvolvimento numa perspectiva cronológica. O quanto que você usa muito bem a comunicação, e não só a comunicação, mas como você usa a emoção a seu favor quando você fala. Como você provoca empatia em quem te ouve, porque tem componentes muito humanos no diálogo quando você fala. Eu queria um pouquinho que a gente trouxesse, principalmente para essa ideia do saber mais 30, que isso é um saber de maturidade, Matheus. O mais 30 é um mais 30 elaborado já usado no mais 40, entendeu? Uhum, uhum. E será muito mais bem usado no mais 50, entendeu? Porque você vai continuar trabalhando, né. Só que você aí já vai ter muito mais experiência do efeito que você causa nas pessoas. Então você, como um bom líder, você deve imaginar, por exemplo, e aí eu pergunto, no seu desenvolvimento de carreira, na forma com que você caminhou e enfrentou todos os processos, né, seleções, a coragem para sair, a coragem para voltar também, para entrar num novo cargo. Você acha que as habilidades que eu vejo em você, né, você é muito articulado, você tem um raciocínio, lógico muito bem argumentado, assim, ele aparece na forma como você constrói as ideias e, ao mesmo tempo, você é um excelente gerenciador de conflito, por causa dessa habilidade de mediação que você tem. Você consegue olhar o outro, olhar o outro de lá, você consegue se ver, você consegue ver o todo. Por isso você está numa área tão estratégica, né. Eu te pergunto, você acha que essas habilidades todas que você tem te levaram à liderança, você acredita nessas forças suas? Você reconhece isso em você? Cris, eu reconheço sim que eu tenho, acho que algumas características que de fato me levaram aonde eu estou até hoje, e que me Uhum. levaram a outros, né, possíveis ganhos daqui para frente, né. E eu acho que uma das características é também perceber o que eu ainda preciso evoluir muito, né. Então, Um essa aprendiz permanente. você me ensinou uma palavra, né, Magnificência. É isso. magnificência. É você ter um conhecimento claro, né, daquilo que você de fato conseguiu evoluir, que você tem de virtudes, e também daquilo que você tem ainda de vícios, digamos assim, né, ou de questões que precisa desenvolver, que precisa aprimorar. Também outros termos, né, a justa apreciação e a justa indignação sobre você mesmo, em vários aspectos, e eu acho que esses aspectos, de fato, me ajudaram a evoluir, de forma consciente do que eu tenho hoje, né. E eu tenho tentado criar consciência também daquilo que eu preciso desenvolver para ser um ser humano e um profissional melhor. Então Sim. essa questão das relações, né, eu acho que acho que desde sempre, né, tanto no mundo corporativo e fora, sempre foi uma preocupação muito grande minha, assim, de perceber o outro, de ver como que eu poderia criar, crescer com o outro, ajudar o outro também a crescer. Fui aprendendo nessas relações, né, durante acho que até hoje, mas talvez um pouco menos do que no passado, né, sempre fui preocupado com, poxa, como gerenciar um conflito, mas evitar o conflito, eu sempre fui uma pessoa que no passado evitava muito o conflito, percebi que não, espera aí, deixa eu ver a melhor forma de lidar com essas diferenças, com conflitos, e ver isso de forma positiva, não Uhum. de forma negativa. Então, também fui aprendendo a lidar com esses sentimentos e com essas virtudes durante a minha carreira, né. Uhum. E eu acho que sim, né, quando você falou assim de sair, depois voltar, e as próprias pessoas que eu tive relação, os colegas, os amigos que eu criei nessas corporações que eu trabalhei, Uhum. os líderes
que eu tive, que ainda tenho relação. Eu acho Uhum. que e as próprias pessoas que trabalharam na minha equipe, em todas as empresas que eu tive, que eu trabalhei, são relações, no geral, muito positivas. Eu acho que, na verdade, mesmo aquelas que tiveram um certo conflito, foram positivas para mim e provavelmente para a pessoa. Porque se teve o conflito, se teve uma diferença, é porque tinha algo ali que precisava aprender, talvez os 2 lados, né, que era importante que a gente prestasse atenção. Então, eu acho que, pode ser meio utópico dizer isso, né, mas mesmo os problemas são bons, né, e não se deixar bater demais: "Não, espera aí, se isso aqui apareceu, vamos tentar ver o que que tem de bacana". Uma jornada que passou por essas questões relacionais e que acho que hoje me trouxeram até onde eu estou, né. É difícil a gente falar da gente, né, Matheus? Eu te peguei, fiz uma É, cilada com você, né? é, Você saiu muito bem, eh, fazendo uma mediação, sem muita vaidade sobre as suas habilidades, né. Mas quem está te ouvindo percebe claramente o líder humano, né, que você é. Dá para a gente ouvir isso pelo seu discurso. E eu que conheço a forma que você faz a gestão da sua equipe, eu digo: "Olha, pessoal que está nos ouvindo, isso é um discurso autêntico e verdadeiro, viu? Não é uma fala, automática, não é uma persona. Então vocês estão vendo um exemplo de um líder que se expõe, um líder que coloca à frente de um grupo, e eu acho que quando você está à frente de um grupo estratégico, você vai ter que ter um rompimento para poder ver as falhas, sem melindres, e uma certa sinceridade do teu grupo para poder olhar muito claramente as dores, as mazelas. E aí eu fico pensando que estrutura para poder levar um grupo a pensar junto, com habilidades de comunicação, para situações que às vezes passa pelo balcão de negócios, né? sim. Passa pelo balcão das decisões. Então, quando a gente fala do Saber Mais 30, Matheus, eu pensei em organizar os 9 temas de forma sequenciada e comecei com a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, para mim, ela é o começo de tudo. Você entender as suas emoções, reconhecer as suas emoções, para entender também empaticamente as diferenças e as semelhanças com os outros ao seu redor, né? Poder fazer previsões, até para administrar gatilhos emocionais que a gente vem a ter nos processos, que as pessoas pensam que o mercado de trabalho é um lugar tranquilo, não tem nada de tranquilo não, entendeu? Você sai de um jeito de casa e volta de outro, até dentro de casa agora com o online, não é não? Entra numa reunião, eh o efeito, o impacto que tem as palavras das pessoas, as emoções, os feedbacks, é muita bola quadrada, né, que chega no colo da gente. E a gente tem que arredondar aquilo rápido, né, a gente tem que fazer alguma coisa positiva com aquilo que está chegando. Então, por isso que nós colocamos a inteligência emocional logo no começo, né, do Uhum. trabalho, e eu vejo, por exemplo, né, dentro disso aqui, da sequência do Saber Mais 30, e eu vou repetir só para você saber. Ela começa inteligência emocional, depois ética profissional, para falar do ethos pessoal, que muita gente leva a sua própria régua para o ambiente de trabalho, em vez de Uhum. trabalhar com seu ethos profissional. Então esse é o segundo tema. O terceiro é a comunicação empresarial, que é a gente aprender a falar com uma moldura do mundo corporativo. E eu vejo que esse módulo 1, ele é muito potente, porque muita gente nem tem, uma noção sobre isso. Isso não é falado nem pelo RH, nem por um modelo, de uso, né, de costumes da empresa, nem um estatuto de cultura organizacional, isso não aparece, isso parece que é subliminarmente esperado do funcionário. Uhum. Aí entra o módulo 2, pensamento crítico, lógica e argumentação e persuasão. E o terceiro e último módulo, a parte mais sofisticada da, vamos chamar assim, do relacionamento humano. Seria a negociação, a oratória e a fala em público e, finalmente, o desenvolvimento de carreira, né?
Então, se você notar dentro desses 9 temas, na sua opinião, quais seriam, da sua experiência pessoal como gestor, o que você mais sente de dificuldades, né, de ausência de domínio dessas habilidades no dia a dia? Qual a sua opinião? Bacana. Acho que é legal, né, essa própria sequência, né, que vocês criaram, né, no Saber Mais 30, ajuda a gente a pensar um pouco nessa escada, né, ou talvez nessa evolução com relação a algumas características. Então, nesse contexto que eu estou hoje, desses 9, até anotei aqui, eu diria o seguinte, né, eu acho que eu concordo com você, assim, a questão da inteligência emocional é uma base, né, ela é como se fosse primária, né, em termos de autoconhecimento e tal, mas eu diria que nesse contexto atual meu, o pensamento, 2 pontos, né, o pensamento crítico, lógica e argumentação. O que que eu quero dizer com isso? Assim, eu acho que para um trabalho de decisão, de tomar decisão, que envolve comunicação naturalmente, para tomar decisão e pós tomar decisão, porque as decisões elas geram consequências, consequências tem que não é basta tomar uma decisão e a coisa acontece, né, a decisão acontece. Normalmente são Uhum, decisões críticas, elas envolvem ações, né, envolvem comportamentos, envolvem um planejamento e algo para acontecer. Então exige-se comunicação antes para você tomar uma decisão, comunicação posterior, né, e a própria decisão também é um processo de comunicação. Então eu acho que eu começaria com leitura de contexto, dentro desse pensamento crítico, assim, para você ter uma capacidade, né, de tomar decisões, você tem que ter um pensamento crítico. O que que é o pensamento crítico, né? De alguma forma, você entender o contexto que você está, né, que você ou que a empresa ou que aquele problema, né, enfim, está envolvido. Entender o contexto é entender, de certa forma, o histórico daquele contexto, o momento atual, né, uma foto daquele contexto, e é um contexto, onde são muitas variáveis, não é um cálculo matemático, né, são muitas variáveis que estão envolvidas, e variáveis que, vou usar um termo, que variam, né, porque nós estamos falando de pessoas também, nós estamos falando de coisas que são fotos, mas que são vivas, né, e você tenta de alguma forma projetar ou tentar enxergar um futuro, que parte você talvez tenha influência e parte você não tem influência. Então, eu acho que quando a gente fala de tomar boas decisões, você precisa ter esse pensamento crítico, de entender o contexto, o que gerou até aquele contexto, o que pode ser feito para mudar esse contexto positivamente ou reduzindo os possíveis riscos negativos daquilo. Então, entender causas, entender efeitos, eh, sempre, mas sempre de forma muito muito conectada, né, assim. Eh, Ninguém tem poder, conhecimento de tudo, eh, capacidade, de herói, de tomar as únicas então, assim, não é também, processos, de democracia, né. Empresa não essa questão de democracia não é uma coisa assim que: processo democrático", não é um processo democrático. É um processo de escuta, sem dúvida, então pensamento sim. crítico, e para você ter lógica, né, e argumentação, você tem que ter uma escuta muito boa, entender o Uhum, contexto, escutar as pessoas, escutar o que o ambiente fora e dentro da empresa está te dizendo, né, uhum, conversar com pessoas que têm conhecimento, que têm especializações naquele assunto, que têm visões parecidas ou muito diferentes. Então, uhum. saber também quem escutar, né, quem vai te dar talvez uma capacidade, né, um olhar crítico. Então, essa conexão é muito importante para que você amplie o seu repertório, né, de informações, o seu pensamento crítico, você tem que ter leitura de contexto e, para isso, você precisa de perspectiva, e a perspectiva nunca é de uma pessoa só. Se eu tomar uma decisão olhando eu sempre vou ter uma perspectiva, por quê? Porque eu tive uma história, eu tive uma história que é a minha história. Você teve a sua história, né, os colegas que estão assistindo cada um tem sua história. Então é preciso entender sob a perspectiva dessas outras pessoas, né, Sim. as visões diferentes. Então acho que isso torna, de fato o pensamento crítico algo consciente e algo mais talvez assertivo, não sei se a palavra é Isso, essa, né. eu ia sugerir o
o analítico, né. A gente ouve na tua fala, a quantidade de ponderações que você faz, pesando vários aspectos, construindo um movimento de análise que parece que vai te levando a uma criticidade, que isso é fruto de um fortalecimento de um ceticismo, porque você trabalha também numa área estratégica, então eu imagino o quanto que você também teve que elaborar em você mesmo a sua capacidade analítica para poder melhorar suas decisões e entender os efeitos das suas decisões, os ganhos e as perdas, e faz parte, até, por exemplo, para você que está interessado em trabalhar na área estratégica, eu diria já de cara que você teria que ter essa habilidade do pensamento crítico e a capacidade lógica de argumentar sobre o que você analisou, não é Perfeito, isso? perfeito. Eu acho que é sobre o que como você teve aquele talvez aquele raciocínio, né, você a lógica de como você construiu isso, né, Uhum. eh porque quando a gente tem talvez alguma ideia meio solta, né, quando elas parece que não tem lógica, né, quando não tem pé, né, ideias que não se sustentam em pé, né. Exato, é. Por quê? Porque está faltando alguns elementos lógicos ali, né, e a argumentação fica frágil, porque não tem alguma lógica por trás, né. As E assim premissas podem estar completamente, falidas, né, perfeito, serem inverdades, serem crenças, né. perfeito. E um desafio, assim, interessante, né, assim, e ao mesmo tempo, né, por mais que a gente tenha também, poxa, pega todas as variáveis, deixa eu analisar o passado, deixa eu olhar o presente, deixa eu olhar projeções futuras. Os níveis de incerteza continuam sendo, dependendo do assunto, muito altos. Então, é importante ter consciência disso, né. O pensamento crítico não é necessariamente você ter todas as variáveis na sua mão. "Ah, agora sim eu estou pronto para tomar uma decisão e essa decisão vai ser perfeita". Não. Você tem que saber que existe, incertezas, que você pode estar também com informações erradas, ou que você está tomando decisão Sim, informações com premissa hoje e a premissa mudou amanhã. Às vezes a premissa hoje ela está certa, mas amanhã mudou. Então saber que também pode mudar. Então, exige, né, assim, faz essa percepção, é muito bonito isso. eh, exige essa e aí você falou de vulnerabilidade mais cedo, né, em termos da pessoa, né, eu acho que a empresa, né, e as equipes quando tomam decisão, ela tem que saber da vulnerabilidade dela ao tomar aquela decisão, Sim. né. Por melhor que possa parecer aquela equipe, por melhores que sejam as informações, nós somos vulneráveis, né. A gente não tem Uhum. controle e conhecimento sobre tudo o que acontece ou está acontecendo, ou que pode acontecer, né. Sim. Então acho que isso é importante, né.